muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do TID para falar sobre os efeitos do El Niño, os extremos relacionados ao clima aqui no Brasil, chuva em excesso, lama, sal, no início dessa safra, também colheita da safra de trigo no Rio Grande do Sul, pó e seca em outras regiões do Brasil que começaram a ter uma certa reversão nesse quadro, principalmente com a chegada das chuvas em algumas regiões do centro-norte do país. Mas o sul do Brasil continua com uma situação extrema, transbordamento de rios, lavouras praticamente encharcadas e uma situação muito crítica nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uma chuva que não deu trégua, caiu mais de 1.000 milímetros, exatamente isso em algumas regiões, 500 milímetros no mês de setembro, outros 500 milímetros nesse mês de outubro até agora. E como é que fica o produtor, a safra, a expectativa para esta 23-24? E aquele produtor que está na colheita do trigo, será que vai ter qualidade? Alguns já reclamam do trigo que está ou rebrotando ou apodrecendo, que não vai ter qualidade sequer para o padrão, o pH necessário aí para trigo padrão, pão, né, para o pão. E o resto, aquela colheita, né, do trigo restante, provavelmente vai para a ração. Mas para falar sobre o desafio, os desafios daquele que já é persistente, resistente, resiliente, será que dá para manter o otimismo diante de uma situação como essa que a gente está acompanhando? Nós vamos agora até Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar com o Elmar Conrad, que é vice-presidente da Farsul, Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, que está conosco nesta tarde para fazer um balanço do que o produtor gaúcho tem enfrentado nos últimos anos, nos últimos 3 anos com seca e agora esse ano 2023 com excesso de água. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, Elmar. Agradecemos a oportunidade, realmente tu resumiste muito bem, quer dizer, o clima para o estado do Rio Grande do Sul nos últimos períodos, aí, nos últimos anos, não está sendo muito favorável, não. Inclusive, nos últimos 4 anos, aí, nós tivemos 3 anos de situação de emergências por falta de chuva na safra de verão, que é a principal fonte econômica, que é a soja, justamente, no estado e também no Brasil, né? Tendo assim como até uma referência em termos de média, 19, 20, média 31 sacos por hectare, 20-21, média normal, 57 sacos por hectare. 21-22, média 24, com uma quebra abrupta, né? E 22-23, média de 36, né? E a pior situação que a gente está enfrentando hoje, a estado do Rio Grande do Sul, e também a nível do Brasil, é que com essas quebras sequenciais, houve um recuo muito grande por parte das resseguradoras e o seguro no geral. Então, realmente, o Rio Grande está com uma mitigação muito ruim, né? E nós temos 2 fontes de mitigadores. Uma é o Proagro, né? A outra seria o seguro. Então, obviamente, as resseguradoras, pelas 2 sequenciais secas de praticamente 21, 22 e 22, 23, tiraram o time de campo. Então, obviamente, esse ano nós estamos plantando a soja com o menor índice de praticamente mitigação possível na cultura da soja. E na cultura do trigo, nós temos algumas lavouras com seguro e outras lavouras com Proagro, porém, o Proagro também houve alterações significativas no sentido assim de minimizar os valores do que em relação ao que poderia ser amparado. Por quê? Uma vez era um valor de 330 mil reais por CPF cultura ano produtor. Agora ficou para todo o Brasil 335 mil reais por hectare, por CPF ano, independente de cultura. Então, muitos produtores que fizeram seguro de verão não tiveram inverno. Quem fez inverno não tem verão. E realmente o clima, eu digo assim, não é a nível só do Rio Grande do Sul, como do Brasil todo, né? Aqui, primeiro por falta, agora por excesso. Estamos aí com a fábrica de céu aberto, que é a agricultura, obviamente sofrendo as consequências, né? Então, realmente, nós estamos, assim, vivendo um período de adversidades acima da média do histórico de vários anos, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, né, Sérgio Braga? Bom, doutor Elmar, engenheiro agrônomo, vice-presidente da Farsul, conosco, direto de Júlio de Castilhos. Aliás, está na propriedade colhendo, semeando ou esperando a chuva passar? Eu tô, olha, na realidade é o seguinte, nós estamos aqui com aveia para colher, aveia com trigo para colher, né? E o soja para plantar.
Então, realmente, o calendário, o ZARC, o Zoneamento Agrícola, o calendário de plantio, abriu a partir de 1º de outubro, só que no Rio Grande do Sul praticamente ninguém plantou nada. E ainda bem que não plantaram, porque quem plantou pode ter certeza está pior do que quem não plantou. Que o clima está muito frio, chuvas excessivas, nós tivemos aí do 1º a 19 de setembro em 500 milímetros, de 1º a 17 de outubro 500 milímetros, isso aí é chuva, obviamente, que qualquer cultura não resiste sequer à germinação, com vigor, obviamente, que precisa, para desenvolver de forma natural. Então, estamos aguardando esse clima, inclusive, muito resfriamento do solo, a temperatura está totalmente anormal, né? As chuvas, depois vem temperaturas frias, e a gente sabe que a soja é uma cultura que exige temperaturas acima de 10 graus para dar o ponto morto. Então, o ideal é temperaturas em torno de 20 graus, 17, 20, 22, mas estamos aí com a noite bastante fria, o solo bastante frio, bastante umidade, né? E o excesso de umidade traz justamente aquela posição de encharcamento do solo, tirando, obviamente, o oxigênio e ficando excesso de água e podendo ocasionar, mesmo com tratamento de semente, a morte de plântulas e, principalmente, a inviabilização da semente por melhor vigor e qualidade que tem. Então, realmente, é um ano atípico, um ano que está exigindo assim, muita cautela, muita precaução do produtor, e eu acho que essa situação não vai persistir para sempre, porque, na realidade, agricultor tem que ser otimista por natureza. Senão não seria nem agricultor, né? Ele tem que ser resiliente por natureza também, porque senão ele não ultrapassaria todos os obstáculos que eles já passaram, né? Tanto na securitização, no PESA, né? Nas dificuldades, e o Rio Grande agora praticamente com um seguro totalmente inadequado, né? Que tem custos elevados, e uma referência, quando tínhamos em anos normais, 41 sacos como referência, passou a 29, 26, e para esse ano passou a 20, 23 sacos. A média do Rio Grande esse ano foi 36. Então, quer dizer, fazer seguro com 20, 22 sacos é onerar o produtor, sem qualquer possibilidade de, na média, ter um benefício maior do que o custo. Então, é uma situação que eu acho que nós precisamos fazer uma reconstituição a nível do Brasil todo, repensar essa situação, que o seguro agrícola, eu digo assim, é o mínimo que o produtor brasileiro precisa e necessita. Não vamos falar em subsídio. O americano, o europeu tem subsídio, porque lá tem outro padrão de PIB econômico, né? É outra política, eu digo assim, mas no mínimo o produtor tem que ser protegido em cima dos seus custos de insumos e serviços. E nem isso aqui nós temos, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Então eu acho que através das nossas entidades sindicais, na qual eu sou presidente, no vice da Farsul, nós estamos trabalhando conjuntamente com a Embrapa, com a pesquisa, estamos trabalhando com a Alcergs, com a FECOAGRO, as cooperativas, com as entidades representativas co-irmãs, a FETAG, né? Também estamos trabalhando com a indústria, porque a galinha dos ovos é o produtor. Se nós não tivermos produção, não vai ter produto para fazer o alimento dos animais, e assim prejudica tanto a produção agrícola quanto a pecuária. Então nós vamos ter que nos irmanarmos aí de forma conjunta e buscarmos justamente na esfera federal uma política mais adequada, não para o Rio Grande, para os estados que têm situação de emergência ou situação de calamidade, porque o Rio Grande do Sul, 3 anos sequenciais, né? Praticamente nos 4 anos últimos, não digo sequenciais, porque foi 19 e 20, 20 e 21, 21, 22 foi normal, e 22, 23 de novo, sendo que 23, 24, agora existe a posição, inclusive, de calamidade em todo o estado, praticamente, interferindo de forma muito mais negativa, não só no agro, mas também no setor urbano, com destruição de cidades, inclusive. Então, realmente, são as anomalias que a natureza nos propicia. Isso aí é de tempos em tempos, pode ver que isso aí faz praticamente um século que não tínhamos mais esses níveis de seca lá no Nordeste. A gente pode ver que a Amazonas, aí, com os rios, o Rio Negro, Solimões, seco, nós aqui com rios acima de 10, 12 metros assim, do nível Então, isso aí realmente são situações que já ocorreram, mas agora está com mais frequência. Então, nós temos que justamente buscarmos assim um atrelamento entre informações, tanto do governo, apoio no governo federal, no sentido assim de fazer com que o agro não esmoreça, né? Porque graças a Deus, graças ao agro, o Brasil está nessa situação econômica assim bastante estável, né? Tanto na balança comercial quanto na situação econômica dos municípios, estado e federação. Mas
temos que manter o otimismo e mantermos, nós somos produtores, o que a gente sabe fazer é produzir alimentos, o que a sociedade quer é alimento de qualidade, com sustentabilidade, tanto econômica quanto social e também ambiental. E é isso aí que nós, federações da agricultura de todos os estados, estamos trabalhando nesse intuito. E, obviamente, a CNA, a nossa Confederação Nacional, sempre dando o maior apoio e pegando justamente o respaldo do Congresso Nacional através da Frente Parlamentar do Agronegócio, para buscarmos, assim, todas as posições favoráveis ao desenvolvimento e anomalia dessas criação de amenizações para essas situações de impactos, seja ela aqui no sul, seja ela aí no norte, qualquer parte do Brasil. Bom, de qualquer forma, o produtor, como você mesmo disse, doutor Elmar, conosco nessa tarde, batendo papo a respeito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente tem noticiado diariamente todo esse empenho, desafio. Agora, é lógico, com essa questão do prêmio cada vez mais alto, as seguradoras aí vão criar problemas, inclusive, para aqueles que já contrataram o seguro até na hora de estabelecer aí qual foi o sinistro, entre aspas, né, para poder pagar aquilo pelos prejuízos, né, assegurados. São vários desafios ao produtor aí do estado. Lógico, excesso de água, 3 anos com seca, esse ano totalmente atípico. Agora, é lógico que algumas situações são esperadas de outras esferas, como tem colocado, inclusive, conosco aqui, nesse bate-papo, que espera-se também do governo estadual, governo federal, principalmente, ferramentas que possam minimizar ou mitigar um pouquinho toda essa situação. O governo federal, de uma forma, anunciou PEP e PEPRO para trigo, incluindo aí o Rio Grande do Sul. Isso ajuda um pouco, os preços são convidativos, há possibilidade de que isso assegure um pouquinho ou tenha um pouco mais de ânimo, principalmente com relação ao trigo, que já está com a qualidade comprometida aí no estado. Pouco para o pão e muito para a ração, doutor Elmar. Tu sabes que o trigo é uma cultura assim, de inverno que para nós, ela foi praticamente a cultura pioneira que desenvolveu o estado no Rio Grande do Sul. E praticamente é grande responsável pela sustentação do agro a nível do Brasil, que criou a estruturação econômica e emocional dos produtores que foram Brasil afora desenvolver o agronegócio, né? E nós tivemos aqui, por exemplo, assim, produções de trigo aqui que oscilaram, em 2015, 1.391 hectares. Chegou a 2 milhões, aliás, em termos de produção. Vamos pegar a primeira posição em termos de área aqui, que foi plantada aqui no estado do Rio Grande do Sul, só para vocês terem um entendimento das evoluções das áreas. E que o consumo do Brasil de trigo é em torno de 12 milhões. Nós produzimos 10. Né? Agora abriu-se também nos últimos anos a exportação, né? Mais um mecanismo, está abrindo também muitas indústrias de biodiesel, onde está se podendo utilizar também trigo e cereais de inverno para o aproveitamento nesse sentido, né? E obviamente também existe hoje a competição do trigo pão também para o trigo da formação de energia para o arraçoamento de animais, que a nossa produção de milho, em virtude das estiagens ultimamente, tem sido 3, 4 milhões e a demanda é 6, 7 milhões. O PEPRO, 400 milhões para o trigo, obviamente que sempre vem bem-vindo. Porém, no meu entendimento, para uma produção que ano passado nós tivemos 1.532.000 hectares, esse ano nós estamos com 1.490.000 hectares, né? A produção ano passado ultrapassou de 5 milhões, a produção desse ano estava prevista em 400, vai ser bem menor, mas obviamente 400 milhões não atende sequer a demanda, porque o preço mínimo em virtude, e o preço de mercado do ano passado era 90, 100 reais, o preço mínimo 88, do trigo PH 78, hoje o preço de mercado oscila em 51 reais. Então realmente esses valores de PEPRO e PEP que o governo está propiciando aos produtores, ou através das cooperativas, das empresas, ela é importante sim, mas de forma assim, muito ínfero o valor em relação à real necessidade, pela divergência muito significativa entre os preços do ano passado, entre o preço mínimo, inclusive, e também hoje o preço de mercado, que no caso de Júlio Castilho e Birubá, hoje o trigo está num preço de 51 reais. Muito aquém dos 90, muito aquém do preço mínimo de 88. Então, aguardamos aí, esperamos que o governo dê um suplemento maior de recursos, no sentido, assim, de trazer justamente o equilíbrio mais propicial, mais benéfico ao produtor que arriscou nessa importante atividade, e visto que, mesmo
ou com quebra, ou mesmo com produção cheia, não atende sequer a nossa demanda a nível nacional. Então, nós aguardamos aí, obviamente, um aumento desses valores e é obviamente que sempre tudo que vem em favor, sempre vem em favor, vem em benefício do produtor. Bom, indústria a céu aberto, todo mundo sabe, resiliência é algo que o produtor bem sabe, e principalmente o gaúcho, né, que não poupa esforços para poder estar todo dia na lida ali, seja na pecuária, que é a outra importante atividade no estado, assim no Brasil como um todo, especialmente aí no Rio Grande do Sul, essa referência toda. E essa safra que vai começar agora? A janela passou, dá para poder contar que nós teremos aí no Rio Grande do Sul uma participação efetiva com a soja, ou a soja vai ser algo que vai ter que aguardar um pouquinho, o produtor vai ter que ter um pouquinho de cautela para não perder, ter que investir novamente no replantio. Qual é a avaliação que o senhor está fazendo nesse sentido? O produtor aí está aguardando a janela ideal, passar o período de chuvas, ou ele está arriscando e eventualmente tem que fazer o replantio dessa safra? Na realidade, hoje em dia, nós estamos no aguardo, inclusive, porque não deu nem condições de fazer a colheita, né, do inverno e muito menos de iniciarmos o plantio. E como existe ainda previsão de alguns dias com chuvas acima da média, obviamente, a maioria do produtor está com cautela aguardando, né? Mas nós temos que voltar retroativamente, de forma retroativa, analisando, vamos dizer, o safra passada, 22, 23, tá? Nós tivemos dois fatores negativos. Primeiro foi a produtividade, que teve uma quebra significativa. A média 36, quando a média normal do estado seria 55, 57 sacos. Porém, com uma certa conjunção de fatores negativos que trouxe ao Rio Grande do Sul, né, que foi, primeiramente, foi o seguinte: em termos de custo de produção do ano passado, tivemos um custo médio de 42% acima do custo normal do ano anterior, e na hora de vendermos a produção, que era 170, 175 reais a saca, nós vendemos a maioria da produção esse ano a 130, 135 reais. Então houve uma quebra de dupla mão ao produtor, primeiro no que diz respeito aos custos de produção elevadíssimos, né? Sem mitigação, uma mitigação muito mal adequada, e aí segundo foi justamente numa redução de receita no faturamento da venda da produção por questões de preços, que isso aí é uma posição que não é do Rio Grande. É globalizado isso aí. Hoje não tem uma cultura, a própria atividade leiteira está com muito prejuízo em todo o Brasil, né? É um processo assim que eu acho que não é do Brasil unicamente, é um processo meio a nível mundial, que houve reflexo ainda, eu acho que das posições de preços muito elevados ali na posição do coronavírus, da guerra da Ucrânia e assim por diante. Quando chega um extremo, em termos de extremo de preço muito elevado, depois vem o recesso, né? Vem o efeito contrário. Então, realmente, estamos vivendo aí um período que a pecuária não está com preço adequado, o leite não está com preço adequado. Isso não é Rio Grande, é Brasil todo. Então, é que nem tu falasse, o produtor tem que ter otimismo, tem que ser resiliente, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que ter a compreensão também do nosso Congresso Nacional, do nosso governo federal e estaduais também, no sentido assim, se preciso for, dar um apoio de forma econômica para manter justamente a situação emocional do produtor, que isso é muito importante, além da situação econômica, para darmos continuidade a um processo de produção de alimento com qualidade e, ao mesmo tempo, trazer aos nossos consumidores produtos de acessibilidade em termos de valores, compatível com o valor de seu salário e da cesta básica. Bom, Elmar, eu sei que eu tirei você da sua lida aí em Júlio de Castilhos, está aí no trabalho, aproveitando talvez um momento, né, de que diminuiu um pouquinho a chuva por aí. Não sei se está chovendo nesse momento, continua chovendo, né? Não, hoje está aqui com sol, né? A previsão é voltar a chuva a partir da manhã de novo, mas nos próximos dias, assim, tem umas sequências de chuvas de dias bastante complicado em termos de, não é tanto chuva, tanta em termos de volume, mas principalmente uma situação assim de umidade que não permite sequer a colheita em normalidade e ao mesmo tempo os plantios andarem de forma normal. Mas nós temos uma janela que plantio que permite, o mês de novembro é muito favorável ainda, nós conseguindo plantar até, digo assim, 10, 15 de dezembro, nós praticamente ficamos dentro de uma janela com potencial máximo, né?
Então, queira Deus que normalize para nós aqui do Rio Grande, para o Brasil, que volte a chover onde é que está seco lá em cima, e cria-se um equilíbrio que eu acho que assim é em benefício do produtor, da sociedade e da comunidade como um todo, inclusive de outros países do mundo, porque o Brasil hoje passou a ser importante fornecedor de alimento, não só para o consumidor brasileiro, mas para o consumidor a nível mundial, né? Duas questões ainda, eu sei, rapidamente. Essa questão da legislação ambiental do Estado. Né? Muito se fala daquele período que sucedeu esse ano de muitas chuvas, né? Da retenção da água nas propriedades, essa lei que não permite, né, que isso seja feito. Será que é o momento de repensar? É lógico que agora há o excesso de água, né? É o lado contrário. Mas para que em outras safras, em outros períodos de extremos, né, ou seja, de seca, ou calor intenso, ou temperaturas mais baixas, ou chuva, né, que tenha algo mais claro com relação a essa retenção de água nas propriedades, que é um problema também ao produtor aí do Rio Grande do Sul, não? Mas é óbvio, nós temos no Rio Grande do Sul uma média histórica de 1.400 a 1.800 milímetros. Isso aí dá 1,40 m, 1,80 m de água, de lâmina, se fosse ficar de forma estática, a água durante o ano todo. E o nosso período de estiagem aqui no verão é o quê? 45 dias, 60 dias, 30 dias e por diante. Se nós pudéssemos armazenarmos essa água, porque a água que não é armazenada, nós condenamos essa água a ser salgada, que ela não permanece no rio, ela vai escoando e chega através dos seus afluentes e através dos pequenos e dos grandes rios, ela vai e deságua para o mar. Né? Então, realmente, nós temos a lei do Código Florestal, a lei da Mata Atlântida, que foi feita e ela não permite utilização de reservação de água em áreas que tenha água, ou seja, áreas de APP, para a função social de alimentação. Para a função social de energia permite, para a função social de consumo de água permite, mas a função social de alimentos é tão importante ou mais que outras funções, né? E nós temos que, justamente estamos aguardando, tem projetos tramitando na Câmara, aguardando justamente essa posição, porque não é só o Rio Grande do Sul, é toda a região sul, que nós temos períodos não muito longos de estiagem, e que com uma simples, um enxerto de água, que eu vou dizer assim, 250, 300 milímetros na cultura do milho ou da soja, praticamente dobra o potencial produtivo em relação às áreas que não têm a possibilidade de fazer irrigação. Então, o sistema de pivô central é uma tecnologia já dominada, tem indústrias de melhor tecnologia aqui no Rio Grande do Sul, né, e toda a região sul. Então, realmente, nós estamos aguardando essas adequações de forma jurídica para que possamos realmente darmos uma estabilidade, tanto ao produtor, quanto na produção de alimentos para a sociedade brasileira, né? E isso aí vai depender justamente do cenário político e acreditamos que eu acredito na inteligência da humanidade, quer dizer, tanto no setor jurídico, quanto no setor político, quanto no setor privado, de nós criarmos uma harmonia, um entendimento, e buscarmos justamente essa posição de podermos armazenar água onde tem água, porque hoje dá para se fazer açude em locais que não seja APP, quer dizer, fazer açude onde é que não tem água não adianta. Então, realmente, essas adequações, elas estão prestes a acontecer, já está tramitando projetos de lei na Câmara, e nós acreditamos, e também os estados aqui, tanto o Rio Grande do Sul quanto os outros estados, estão trabalhando de forma internamente, adequando as formas, as possibilidades jurídicas a nível do Estado para justamente amenizar esse impacto de estiagem que vem acenando de forma tão prejudicial ao Estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos. E tirar o chapéu, sem dúvida, para aqueles que estão na pesquisa, né? Desenvolvendo cultivares adaptáveis a cada situação climática, a cada região do país. Também essas questões voltadas até à própria manutenção da água no solo, onde não é permitido. Enfim, pesquisadores estão fazendo a sua parte nesse sentido. Agora, só para poder finalizar, doutor Elmar, e os nossos vizinhos, os argentinos, eles saíram de uma situação complicada, ao que tudo indica, estão numa situação melhor do que os produtores aqui, no caso aí do Rio Grande do Sul, nesse quesito em relação à soja também, não? A safra da Argentina no último ano, a informação que eu tenho, né, foi muito prejudicada, né? Praticamente deu uma quebra de mais de 40%, né? Então, realmente, a Argentina, eu digo assim, está além de um problema de produção econômica, também tem problemas políticos mais sérios, né? Tem eleições aí, tomara que
que eles se entendam lá e que consigam buscar a melhor solução para eles, mas realmente não é só o Rio Grande do Sul, é a região sul toda que tem sofrido com estiagens, né? Abrangendo aí tanto o estado do Rio Grande do Sul, ano passado também pegou o Mato Grosso do Sul, pegou Santa Catarina, uma parte do Paraná, esse ano pegou mais especificamente o Rio Grande do Sul, pegou em cheio a Argentina, né? E alguns outros estados aqui da região sul, alguns outros países aqui da região sul também. Mas é uma situação que eu digo assim que parece que agora está normalizando, né? E esperamos aí que não só no Rio Grande do Sul, mas toda a região sul tenha a sua volta a ter sua normalidade de clima. E para vocês daí do centro e principalmente aí do norte, também tenhamos aí uma condição de clima normal para que possamos termos um resultado de safra compatível com os anos anteriores, né? Tá certo. Bom, CNA, sindicatos, Farsul, sem dúvida, ligados e antenados nessa situação toda, em prol do produtor, em prol da alimentação, não só do brasileiro, do mundo todo, né? Que é essa vocação que o produtor aqui no Brasil, ele é resiliente, não abre mão, né? Apesar dessa indústria aberta, está aí, segue com otimismo nesta lida, no trabalho diário de que é produzir comida, literalmente produzir comida antes de tudo, né? E só para poder finalizar, Conrad, marco temporal. Pedra no sapato, sim ou não, dos produtores Brasil afora e no Rio Grande do Sul? Olha, esse é um problema que a gente tem, eu digo assim, discutido de forma muito ampla em qualquer entidade que seja que esteja ligada ao setor do agro. Nós estamos vivendo uma insegurança jurídica muito grande nesse país. O marco temporal é constitucional, tem uma data definida, né? É outubro de 1988. Agora, por tipo assim, com uma alteração jurídica pelo marco temporal, cria justamente uma instabilidade jurídica, porque tem propriedades e tem locais no estado do Rio Grande do Sul, assim como em outras partes do Brasil, de títulos de propriedades aí de 100 anos que praticamente perderiam seus valores. Isso aí é totalmente inadequado, é injusto no nosso entendimento e acreditamos aí na harmonia e na perseverança, digo assim, dos nossos políticos em entendimento com o jurídico para que refletimos e tomamos a melhor saída no sentido assim de que estipule realmente o que já tinha sido considerado e praticamente definido pela nossa Constituição de 1988. Doutor Elmar Conrad, vice-presidente da Farsul, direto de Júlio de Castilhos, interrompeu a lida, o trabalho para poder nos atender, conversar com produtores do Brasil afora, que estão ligados aqui na programação do Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, foi um prazer, disponha da gente aqui e até uma próxima. Agradecemos a oportunidade e sempre à disposição. Muito obrigado, uma boa tarde. Bom, e por aqui encerramos essa edição, essa entrevista com o Elmar Conrad, e logo mais a gente volta com outras informações. Fechamento do mercado desta quinta-feira, além das informações do mercado financeiro, mercado de commodities agrícolas e atenção, sobretudo, para as notícias da pecuária. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, nosso muito obrigado e até a próxima.